Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo do universo do jornalismo de entretenimento, uma área que é a junção do jornalismo clássico com o rádio, TV e internet. É uma área que já existe há décadas, desde que esses meios existem também, rádio, TV, e que hoje está mais em evidência. E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre a criação de um projeto, de tirar a ideia da cabeça, colocá-la no papel e depois colocá-la em prática. Quais as etapas que são necessárias e dicas, macetes como eu falei, os pontos necessários em uma apresentação como esta. E esse tipo de apresentação ele pode acontecer de várias formas. Você pode, você pode de três formas. Você pode já trabalhar numa emissora e aí quer apresentar, teve uma ideia, quer apresentar um projeto para o seu chefe, para a diretoria. Você trabalha numa produtora, também teve uma ideia, quer mostrar essa ideia para a produtora, se essa produtora gostar, ela mostrar para alguma emissora, para algum interessado. E também para você que é freela, né, e conhece, tem contatos, conhece algumas pessoas de emissora, ele teve uma ideia para tal emissora, ou tem conteúdo e quer adaptá-lo quer fazer o formato dele para várias emissoras. Então, são essas três formas de se apresentar um projeto. Só que nessas três formas tem algumas coisas que precisam ser seguidas. E esses três pontos que eu coloquei aqui são os pontos básicos, que é primeiro desenvolver a ideia em detalhes e pensar lá na prática. Então você, por mais absurda que seja a ideia, coloca tudo no papel e a partir do momento que você colocar lá no papel, você vai começar a montar a equipe e vai chegar ao orçamento. E aí que você vai ver a realidade. Já na montagem da equipe, já em pensar no dia a dia, na gravação, no que você tem que fazer na produção, você já vai entender se ela é viável, não é, que tipo de adaptação que você tem que fazer. Então, é como transcrever um material que você coloca um material bruto, ou gravar um material e jogar o material bruto numa pasta e depois editá-lo. É a mesma coisa com uma ideia. Você vai colocar tudo no papel, porque, como eu digo aqui embaixo já, o papel aceita tudo. Mas, a partir do momento que você começa a colocar em prática esses dois outros pontos aí, primeiro pensar lá na prática, né? Mas esses dois outros pontos, montar a equipe e fazer o orçamento, aí que você vai ver a realidade do projeto. Então, assim, como eu falei, você pode colocar, como diz o ditado, o papel aceita tudo, você pode colocar as ideias mais loucas que você quiser. Não é uma ciência exata, fazer uma apresentação de um projeto. Não há um formato universal. O que existe, como eu falei, é alguns pontos necessários em todas as apresentações, perdão, porque você vai entregá-la de forma digital, você vai entregá-la de forma física, cadernada, tal, e você também pode fazer um vídeo, uma apresentação, um teaser, uma apresentação em vídeo, que aí, mais para frente, eu falo disso também. Então, você pode, por exemplo, ter uma ideia de falar, vou fazer um telejornal apresentado sobre ciência e tecnologia, que vai ser apresentado pelo astronauta americano que está na base, no espaço, tal. Tá, mas como que é isso? Como que vai ser o cachê do astronauta? Como que vai ser pegar o sinal do satélite, fazer reunião de pauta com ele, passar o texto para ele, a conversa com a NASA, vai ter que ter viagens internacionais para a NASA, como que a gente vai entrar lá, quem que vai ganhar, quem que não vai. Aí você começa a ver o custo altíssimo, você fala, não, então vamos fazer aqui um fundo chroma key, a gente brinca, põe o apresentador com uma roupa de astronauta, como se ele estivesse no espaço, e faz no estúdio mesmo, aí começa a baratear, e aí você começa a entrar na realidade,
como eu falei, no dia a dia, na prática, no que é. Então, aí você já vai pensar, pô, então, figurino para ter a roupa do astronauta. E aí você começa a desenvolver a tua ideia. E a ideia, como eu estou falando desde o início, a ideia na cabeça é teoria. E no orçamento é prática. Porque, como eu falei, a apresentação, tudo que você desenhar, você pode falar, pô, ótimo o telejornal, não, apresentado por um astronauta. Mas, enquanto isso vai custar? Ninguém vai querer, obviamente, ninguém vai querer bancar um projeto desse. A apresentação e o argumento, eles precisam ser bem apresentados, bem objetivos, bem claros. Você precisa, numa apresentação, já entregar logo tudo de cara, por que que o programa é interessante, por que a emissora vai querer esse projeto, vai querer apresentá-lo, qual é o atrativo, quem que vai ganhar o que com isso. Então, e para apresentar para uma emissora, obviamente você precisa conhecer o contexto dessa empresa. Você não vai apresentar um projeto, um documentário sobre natureza, sobre vida animal, para a Globo. Porque se você vê a grade da Globo na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, madrugada, fim de semana, você vai ver que não tem documentário de vida animal. Então, você pode até apresentar, mas obviamente não vai ser aceita. Agora, se você apresentar para Discovery, para BBC Earth, para esses canais todos que trabalham com esse conteúdo, a Disney Nature, e há uma grande chance. Mas também, como eu falei, não existe um formato universal, e para cada, mesmo tendo uma ideia, vou falar de Pinguim, você vai apresentar para cada emissora, você tem que mostrar o projeto de acordo com o formato que ela trabalha, do jeito que ela produz. Tem emissoras que não trabalham com apresentador, trabalham com locutor. Aí tem que ver, como eu falei, estudar a grade, ver que tipo de programa que tem, que tipo de produção tem, e adaptá-la para a emissora que você quer, para a empresa que você quer apresentá-la. O texto da apresentação, de cabo a rabo, do começo ao fim, precisa ser muito claro, muito objetivo, porque essa apresentação, ela pode ir, e se ela passa, e se ela se torna algo interessante para a emissora, essa apresentação vai para outros setores que não entendem lhufas sobre produção de televisão, apesar de estarem dentro de uma emissora, que, por exemplo, é o departamento jurídico, o marketing, publicidade. Eles não sabem, e para eles tanto faz se a externa é gravada com duas câmeras, se precisa de link ao vivo, se vai a unidade móvel, se vai um repórter, como que é o áudio, se é microfone com fio, sem fio, se é lapela. Essas áreas pouco importa. Elas estão dentro da televisão, elas não sabem como produzir, como se produz um programa, mas cada área sabe muito bem sobre aquele. A área jurídica vai olhar, o projeto vai falar, vai ver os direitos autorais, contratos, vai ver o que é viável, o que não é, o que precisa fazer, o que é difícil, o que é muito burocrático, o que não é. Assim como o marketing e a publicidade, vou pegar e vou falar, pô, isso é legal, isso vai vender fácil, a gente pode apresentar para fulano, a gente tem um cliente aqui e tal. Então, essas áreas, elas trabalham de forma diferente. Então, elas precisam também pegar essa apresentação e entendê-la de cabo a rabo. E o texto claro e objetivo, algo que eu vou começar a falar desde já, é um texto que a pessoa pegue e ela consiga visualizar o projeto. Mesmo sendo uma apresentação em teaser, que não seja um pequeno piloto, mas uma apresentação mesmo, a pessoa precisa entender e visualizar. Na hora que ela lê, terminou de ler, tem o espelho, tem tudo detalhado, os temas, as editorias, que vai ser falado, de que forma vai ser falado e tal, ela consegue visualizar se é um apresentador, se não é, se vai estar andando na rua, se vai estar no avião, se vai estar em bicicleta, no barco, no estúdio, ela vai conseguir visualizar a ideia. E isso é muito importante para todas as áreas, inclusive a área técnica de operações, tudo. Todo mundo vai pegar, uma vez que
interessou para a emissora, como eu já falei, essa apresentação vai para as mais diversas áreas que existem, os núcleos que existem dessa emissora que interessam para esse projeto. Então, assim, você precisa colocar logo de cara, entregar, como eu falei, por que produzir, o que ele tem de especial, o que vai chamar a atenção. É inédito, não existe esse formato, essa série é legal, esse programa, que seja um programa diário, semanal, de estúdio ou externo, já tem que entregar logo o grande atrativo deste projeto. E detalhar o público-alvo, para quem que é. É para terceira idade, é para jovem, para criança, é infantil, é educativo. E quanto mais você detalhar o público-alvo, melhor. Junto com isso, você pode também, não é todos os projetos, não são todos os projetos que você consegue entregar dados comerciais, mas isso é muito interessante. E já puxo um exemplo que eu deixei lá para baixo da apresentação, puxo aqui para cima. Logo no começo da pandemia, na verdade, logo no começo, não, 6 meses depois da pandemia, me pediram para fazer a apresentação de um projeto, desenvolver um projeto sobre home office. E aí, do zero. Então, comecei a pesquisar, aí ia mostrar, a ideia do programa era mostrar como montar um home office legal, bacana, em diversos ambientes, em ambientes diferentes. Então, eu fiz todo esse levantamento e eu consegui também, eu fui atrás, assim, o que está loja de móvel para escritório, papelarias e objetos para escritório, e até o mercado imobiliário, até isso mudou. Então, eu consegui trazer todos esses dados e mostrei que a economia nessa área estava girando muito, porque tinha muita procura por mesinha de escritório, cadeira, tecnologia com aparelho aqueles multiuso, né, de tirar xerox, de imprimir, de digitalizar, tudo, desde o lápis, clipe, estava tudo sendo muito procurado, vendido, e então a economia estava girando fortemente nesse mercado, e aí juntei isso com o público-alvo, que nesse caso do home office é desde da criança, o estudante do ensino fundamental, até o profissional, que seja acadêmico ou de qualquer área, biólogo, advogado, todo mundo estava procurando esses objetos todos para montar o seu escritório em casa, assim como também eu descobri que o mercado imobiliário também tinha mudado. As famílias que, por exemplo, moravam em apartamento ou casa com 2 quartos, queriam mudar, estavam procurando apartamentos de 3 quartos. Quem tinha 3 quartos queria 4 quartos para montar um ambiente, exatamente para montar um escritório em casa. Então, o mercado imobiliário também mudou, por mais que o mundo inteiro, naquele momento, estivesse passando por um momento muito delicado de incertezas do futuro, de um mês, né, lá na frente, o que vai acontecer no mês seguinte, daqui 15 dias, ninguém sabia, mas a economia e as procuras estavam em alta, né, nesse universo. Então, eu consegui montar, coloquei isso, chamou bastante atenção, e quando você montar um projeto, você também precisa colocar os editoriais, quais os temas que você vai trabalhar, define, nem que seja numa frase, numa storyline só, ou um parágrafo pequeno, 2 linhas, define as pautas, o que vão ser essa. Como eu falei, tem que ser visualizar. Se você falar, vamos falar de tecnologia, então fala, pô, a gente vai numa loja, a gente vai na casa do colecionador, a gente vai no laboratório ver o que eles estão fazendo agora, porque tem uma luz assim. Então, o máximo que você puder detalhar do que vai ser falado no programa e como vai ser falado, melhor para você, melhor para a apresentação. E mostrar sempre, eu botei aqui fechar para cima, que é mostrar sempre o quanto é relevante esse conteúdo e o quanto ele pode interessar, de repente, não só para aquele público-alvo,
ok? Mas ele pode vir também a interessar para um outro público, indiretamente para um outro público. Então, assim, é sempre bom mostrar todas as possibilidades possíveis, né, de se trabalhar e de se mostrar esse conteúdo. É bom fazer um espelho, você, vai ser um programa de 4 blocos, programa de 1 hora, que costumam ser 4 blocos, programa de 1 hora também é tradicional que tenha de 48 a 52 minutos de produção, então você divide esse tempo nos 4 blocos, aí você já faz o espelho, põe o conteúdo de cada bloco, como vai ser, cada bloco, como vai transcorrer, cada bloco, se for possível, botar um texto, se tiver apresentador ou locução, ou, ou detalhar um pouco vamos chamar um VT, uma reportagem sobre tal tema. Detalhe um pouquinho, mas tudo muito curto, tudo muito objetivo, para não se estender muito, para não embarrigar a apresentação, para a pessoa não querer, chega, não, a metade dele não quer mais. Tem que sempre, como eu falei, conteúdo relevante, tem que sempre chamar a atenção para o que vem. Não, peraí, então o que vem a seguir? Então a pessoa lê em 5 minutos, vai, vai ler a tua apresentação e cada parágrafo vai chamar a atenção para o próximo parágrafo, porque você vai trazer sempre algo que chame a atenção, exatamente o que eu estou falando, chame a atenção. Você pode trabalhar nesse PowerPoint com imagens ilustrativas, mas não imagens aleatórias. Você pode botar, mas, vou falar sobre os ciris, como que a reprodução dos ciris em tal praia, tal, e o momento lá que eles nascem, que nunca foi registrado, você pode botar uma foto desse siri, do local, para a pessoa, para ajudar a visualizar o que é o ambiente, e não uma coisa qualquer aleatória, que combine com o que está sendo falado ali naquele momento do texto. O orçamento aberto e fechado, isso também depende muito, como eu falei, dessas três formas, do teu contexto, se você está dentro de uma emissora, dentro de uma produtora, ou se você é um freelancer que você vai apresentar. Tem gente que pede, quando é um orçamento, por exemplo, você está numa emissora, você vai apresentar esse projeto, você já entrega o orçamento aberto mesmo, que é toda a equipe, o custo de cada um, vai ter cinegrafista, vai ter operador de áudio, vai ter equipamento e tal, e você já põe o custo de cada item desse e entrega. Tem gente que pede, eu quero o orçamento aberto para ver o custo total. E tem gente que pede, não, que você vai entregar, no caso de você ser um freelancer, quer entregar a sua ideia para uma produtora, para uma emissora, você costuma entregar só o orçamento fechado, primeiramente fechado. Você até pode colocar a lista, a equipe que vai trabalhar, que é bom, claro, mas você não precisa botar o custo, né, dessa equipe. Então, e aí sim, depois, em determinado momento, projeto andando, pode ser que peçam tal, mas você tem esses dois modos de se trabalhar o orçamento. Então, quando você fizer, deixa o orçamento salvo, o orçamento aberto e o orçamento fechado, porque em determinado, em alguma etapa dessa apresentação, se ela caminhar para frente, você vai entregar esse orçamento aberto. Uma produtora também você pode entregar um orçamento aberto, porque está todo mundo ali, funcionário, e como eu falei, às vezes você, numa emissora, você já sabe que já tem equipe, mas você tem que entender como é o funcionamento da emissora, como que é a escala da equipe técnica, a escala de estúdio, a saída, transporte. Se for necessário, você vai para os departamentos, ou se você já conhece, beleza, você já põe isso, você já pensa nisso na hora de montar, na hora de precisar da equipe técnica, de montar a equipe, de repente nesse orçamento vai estar a equipe que não vai ter custo, que é a equipe da casa, e vai ter uma equipe lá que vai ter que contratar freela, vai ter que contratar gente de fora, alguma coisa pontual. Então tudo isso vai estar nessa apresentação, vai estar nesse orçamento aberto que você vai entregar para o seu chefe, para o departamento que você quer mostrar o projeto.
E para quem é PJ, como eu falei, quem é freelancer, aliás, é, você entrega o orçamento fechado. Se alguém interessar, vamos seguir em frente com isso. Pode ser que ele fale, não, mas eu precisava saber o custo disso aqui realmente e tal. Aí você entrega e começa a conversar sobre isso. A apresentação em vídeo que eu falei é muito legal, ela é muito interessante, ela é muito bem aceita. Tem gente que até prefere uma apresentação em vídeo. Uma vez eu fiz um reality show, uma série, um reality show barra série documental para o History Channel, que a gente fez um piloto, na verdade, de 5 minutinhos. Em vez de fazer uma apresentação com alguém falando do projeto, ou uma locução com imagens e tal, né, a gente foi para ação, de uma vez. Vamos fazer uma ação aqui, vamos mostrar a pessoa fazendo o que a gente quer, o que vai ser o programa, e a gente monta o, o teaser dessa forma. Então, você pode botar um apresentador, você pode fazer locução, uma apresentação em vídeo, ela, como ela é fechada, se você precisar trabalhar com fotografia, com cenas de filmes famosos, você pode trabalhar, porque como é algo interno, não vai ter problema com direitos autorais. E se não tiver nada disso, for uma apresentação, for imagens e tal, trabalhar direito a fotografia, trabalhar direito a parte técnica, ter um cuidado com o texto, porque se é uma produtora que fala, não, vamos fazer o nosso teaser aqui e apresentar para a emissora, então tem que ser bem apresentado, um português correto, uma fotografia bonita, porque quem for ver, quem for assistir, já vai ter a ideia de como vai ser visualmente, até porque se você faz um teaser, que nem a gente fez, esse exemplo que eu falei do History, que a gente já fez um pilotinho de 5 minutos, a gente já fez na fotografia que ia ser, a gente já fez a ação exatamente como ela ocorreu e como ela ocorreria se o programa fosse aprovado. A gente usou os mesmos equipamentos, então a gente foi bem fiel ao que o projeto acabou acontecendo, enfim, igual o que a gente apresentou. Então, isso é muito importante. E junto com o vídeo, apresentar o papel com a apresentação, claro, em papel, em PowerPoint, uma capa legal, bacana, e o formato digital, você já entrega os três formatos, e o vídeo, claro, o vídeo é bom que ele esteja num tamanho, não seja uma coisa muito pesada, porque internamente também, dentro da emissora, dentro da produtora, esse vídeo, para ser fácil para mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, eu não digo, porque o WhatsApp a capacidade dele é pequena, né? Às vezes dá, enfim, eu não conheço essa parte técnica, mas é bom que tenha que você pense nessa, porque assim, você deixar ele mais pesado, numa qualidade legal, óbvio, vai ficar bacana, bonito. Então pense em entregar, por exemplo, duas, uma em baixa, uma em alta, para você apresentar em alta bacana e uma em baixa para exatamente uma cópia em baixa exatamente para rodar entre as pessoas. E essa apresentação ela ser o mais completa, a mais completa possível. Ou se não for completa, você avisar no vídeo. Olha a apresentação PowerPoint, tem mais detalhes. Enfim, você tem que entregar algo objetivo, claro e bem visual, como eu falei, para os clientes. Eu trouxe três exemplos aqui. Três. Dois, o home office eu falei desse exemplo. O, o, o Na Fé, eu fiz um vídeo do Na Fé, o Sabadão MTV, que é um nome de trabalho, é um projeto que eu apresentei para a MTV, por exemplo. Eram 3 horas de programa para começar sábado às 11h59, 23h59, e para ir até às 3 horas da manhã de domingo. E era um programa maluco que ia ter quiz, ia ter reportagem, banda tocando ao vivo, banda nova, veteranos, novidades, e videoclipe, lançamento de videoclipe,
E ia ter um monte de coisa misturado, uma salada ia ser o programa, e de 3 horas. Entreguei para a direção da MTV, a direção achou bacana, só que achou uma loucura fazer um programa de 3 horas. Ia ser um VJ mediador, iam ter outros VJs, outras pessoas, para cada núcleo desse. Então, você ia chamar uma reportagem, volta, estou aqui com fulano, que vai, toca ao vivo. Aí ia ser o primeiro, inclusive, programa de auditório da MTV, ia ter quiz com o pessoal do auditório, quiz básico de perguntas sobre música, sobre cultura pop. E aí a direção da MTV pegou, achou muito legal, mas achou loucura fazer um programa de 3 horas de duração. Então pegou para mim e virou para mim e falou: olha, entregou de volta e falou: faz 3 programas de 1 hora. Então eu peguei tudo que tinha no Sabadão e fiz o Quiz MTV, fiz o Ultrassom e fiz um jornal da MTV. O Quiz MTV foi para o ar, o Ultrassom também, na grade, se não me engano, de 98, 99. O Quiz MTV foi apresentado pela Adriane Galisteu, pelo Rafael Ramos, o Rafa, e o Ultrassom era uma disputa de grupos novos, de artistas novos. Então foi se não me engano, o primeiro programa interativo da MTV que você ligava, ou quem tinha computador já desktop em casa, podia votar pelo site, a internet era discada, nem todo mundo tinha computador em casa, então por isso que tinha esses dois modos, ou você votava na banda pelo computador, ou você votava pelo telefone. Então eu tive que quebrar esse programão de 3 horas e transformá-lo em três. O terceiro era um telejornal apresentado pelo Fábio Massari, que entrou na grade da MTV, mas eu já não estava na MTV, não entrou do jeito que eu escrevi, mas eles aproveitaram a ideia base e fizeram esse terceiro programa. Central MTV é um exemplo por exemplo, de um projeto que não foi pensado nos detalhes. Me chamaram, era um programa feito no Rio de Janeiro, com a Cris Nicolas apresentando programa de videoclipe, que a gente ia na casa dos artistas visitar, nossa, a gente, músicos. A gente foi na casa, nossa, a gente falou com Cássia Eller, Evandro Mesquita, putz, Pepeu Gomes, nossa, um monte de gente, eu nem lembro. E a gente ia tanto na casa, a princípio era para ir na casa das pessoas. Então me chamaram para me comunicar: ó, você vai dirigir, vai ter que ir para o Rio, você vai morar lá, vai ficar na ponte aérea e tal. E a gente vai ter um programa diário assim que vai ser com artistas todos os dias e tal. Aí eu parei, pensei e falei: não, mas espera aí, peguei o calendário, falei: quanto tempo a gente vai ficar no ar até o fim do ano? Aí juntamos uma média ali dos meses da grade e tal, deu lá, sei lá, vou chutar aqui, 120 programas. Aí eu virei e falei: mas a gente tem 120 artistas no Rio de Janeiro, como que vai ser para marcar todo mundo? Como que vai ser? Vai ser uma loucura isso e tal. E propus até, falei: não, vamos fazer assim, a gente faz um programa de videoclipe normal, com as cabeças feitas no Rio de Janeiro, estou lá com a Cris, a gente vai para pontos turísticos ou não, enfim, fica rodando pelo Rio. E em 2 programas da semana, terça e quinta, por exemplo, tem artistas, a gente vai, aí não aceitaram, não, 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 vamos fazer, mas aí ficaram assim, quando eu falei a gente vai ter 120 artistas todos os dias, né? Aí todo mundo parou. É claro que não teve programa que a gente não fazia na casa dos artistas, a gente ia para a rua mesmo fazer parque, na praia, no calçadão, porque é evidente que não daria. Tinha um artista que a gente entrevistou que nem morava no Rio, mas que estava lá porque estava divulgando um disco, alguma coisa assim, artistas que eram de outras capitais, de outras cidades. Então, ou seja, a ideia inicial não funcionou, porque não pensaram nisso, não pegaram o calendário e falaram: olha, então vamos fazer, se tivessem pensado, vamos fazer 2 vezes por semana programa com o artista, porque aí vai chamar a atenção, vai ser mais legal, tal, vai dar um plus a mais dentro da semana do Central MTV até o final do ano, legal. Aí tem artista para burro, por 50 artistas a gente tem, tranquilo, 40, sei lá, estou chutando, mas não foi pensado desse jeito. Então, como eu disse no começo da apresentação, tem que se pensar em todos os detalhes, para depois não falar: putz, esqueci isso, e pode atrapalhar no orçamento. Esse esqueci isso pode ser 20 mil a mais, 30 mil a mais, que aí vai
vai atrapalhar, você vai ficar sem, e aí vai ter que se adaptar de alguma forma. Então, tem que ser muito verdadeiro na hora de apresentar o projeto, mesmo que ele custe caro. E, bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma com este conteúdo. Como eu falei, a montagem e passar a ideia do papel para a prática é uma coisa que pode acontecer tanto no jornalismo clássico quanto na rádio, televisão, internet, numa agência de publicidade, numa agência de marketing. Esses projetos surgem. Eu já apresentei projetos dessa forma para marcas das mais diversas. Eu tenho amigos que trabalham com comércio, para a gente fazer vídeo, essas coisas, ainda mais hoje, com redes sociais. Você pode inventar sériezinhas de 1 minuto, pílulas, ideias não faltam. Então, é só pensar nisso, como que a ideia pode ficar legal do jeito que está na minha cabeça, mas ela na prática, ela no dia a dia, ela sendo produzida, e o que chama atenção. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com este conteúdo, com este vídeo. Eu agradeço a sua companhia até agora, espero te ver em outros vídeos. Um abraço e até o próximo.